Olá, é com muita alegria que voltamos a manter contacto consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. É a sua dose semanal de informação e aprendizagem sobre saúde. E hoje vamos falar sobre a importância de manter uma alimentação equilibrada durante a gestação. Uma alimentação saudável é importante em todas as fases da vida e na gestação a alimentação é importante pois garante o desenvolvimento do bebê e a manutenção da saúde da mãe. Olá, seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Para que o bebê cresça e desenvolva de forma saudável, depende basicamente dos nutrientes que a mãe ingere durante a gravidez. E por essa razão, o Saúde e Vida de hoje vai falar da importância de uma alimentação equilibrada durante a gravidez. E recebemos a doutora Sofia Pedrosa, é nutricionista que vai conversar conosco hoje no Saúde e Vida e vai nos esclarecer tudo sobre este tema que é bastante importante. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, muito obrigada pelo convite. É de facto um privilégio falar sobre este tema tão importante, não é? Para a mãe, para a saúde da grávida. Em cada edição do nosso programa contamos a história de uma personagem e hoje não vamos fugir a esta regra, só que trazemos a história hoje de uma personagem que é muito especial para o programa Saúde e Vida, pois é alguém que convive conosco e nós não quisemos perder a oportunidade de acompanhar o seu dia a dia, uma vez que ela está a passar por uma fase muito especial, está grávida e é a nossa médica, a doutora Cleida Domingos. Vamos acompanhar o seu dia a dia na reportagem que se segue. A gestação é um momento especial na vida da mulher e é natural que ela se preocupe mais ainda com a sua saúde nesta fase. E com a doutora Cleida Domingos não foi diferente. Meses antes de engravidar, ela iniciou uma dieta para perder peso e optou por procurar a ajuda de uma nutricionista para garantir uma gestação saudável. A primeira coisa que fiz depois de descobrir que estava grávida foi voltar para a doutora Sofia e perceber como é que seria a minha vida dali em diante. Porque eu tinha noção de que estando grávida, o bebê eu tenho que comer para alimentar o meu bebê. Não podia estar a fazer aquelas restrições alimentares que eu tinha antes. Como eu estava a dizer, já não comia açúcar. Então tive cuidado de voltar para a doutora Sofia e expus. E ela disse, não tem problema, Cleida, vamos continuar de uma forma que possas conseguir manter a não ter um ganho de peso excessivo, mas que sejas saudável, porque o teu bebê precisa de ganhar peso. Com as orientações da nutricionista Sofia Pedrosa, a sua alimentação tem sido mais rica em nutrientes que ajudam no desenvolvimento do seu bebê. Eu todos os dias como bananas, gosto muito de banana, gosto muito de maçã, mas tenho preferência pelas bananas. Fruta como sempre, todos os dias eu como fruta. Todos os dias tomo iogurte, mas eu agora prefiro fazer iogurte com flocos. Inicialmente a doutora Sofia tinha-me dado flocos com iogurte natural. Atualmente eu uso o iogurte já adocicado, iogurte de fruta com flocos, então nunca me falta porque quando eu faço os lanches intermediários, porque eu tenho que fazer a refeição das 7h30, depois 3 horas faço uma refeição às 9h, então esses lanches intermediários entre as 9 e as 16 é a fruta e é o iogurte com flocos de aveia, mas os meus flocos podem estar flocos de aveia ou outros enriquecidos, porque eu faço assim. E continuo a fazer o almoço, o jantar, já devolvi o arroz completamente, ao almoço, ao jantar, só que já não como porções muito grandes ao jantar. Faço as sopas, bebo muita água. Uma das coisas que ela me recomendou é que eu bebesse muita água para me manter hidratada, e também porque o bebê precisa. E porque muitas vezes a mulher grávida não resiste a frituras e alimentos gordurosos por conta dos desejos que surgem nesta fase, a restrição alimentar que fazia antes de engravidar ajudou-lhe a distanciar-se deste tipo de alimentos. Acredito que eu já entrei num processo de disciplinada pela forma como eu iniciei esse processo de gravidez, de estar eu estava cerca de 6, 7 meses a fazer esta reeducação alimentar, estava mesmo decidida. Então, quando veio a gravidez, eu ainda tinha a mente programada e a dizer isto X, então não foi muito difícil
afastar as coisas, os desejos. Doutora Clayda deixa alguns conselhos para as gestantes, pois em nenhum outro momento da vida da mulher, uma alimentação saudável e equilibrada se faz tão importante como na gestação. Eu tenho um hábito. Eu ando com a minha marmita, eu ando com o meu cesto. Tenho um cestinho simpático onde eu coloco tudo lá. Água, fruta, tudo que eu vou levar. E eu no meu trabalho tenho o benefício de ter como conservar, de ter onde conservar a minha comida. Então eu conservo na geleira, depois tenho como aquecê-la. Então eu ando com o meu cesto onde eu vou. Tudo o que eu preciso comer nesse dia eu carrego no meu cesto. E também faz com que eu não precise comprar coisas de fora, na rua. Então eu já preparo a marmita em casa e ando com as minhas coisas. É muito mais simples. Uma mulher grávida deve também respeitar os horários das refeições e conciliar bem com as atividades do dia a dia. O ideal é sempre sabemos que não é o muito, mas é a qualidade daquilo que nós comemos. Então, se pudermos sempre respeitar esta indicação da nutricionista, da pessoa que fala da nossa alimentação e seguir claramente. Lembre-se, a alimentação adequada da mulher durante a gravidez não só auxilia na formação do bebê, como também garante a manutenção da saúde da mãe. Acompanhamos então a história e o dia a dia da doutora Clayda Domingos e podemos perceber como é que ela faz para manter uma alimentação equilibrada nesta fase da gestação e conciliar com as suas atividades do dia a dia. Doutora Sofia, qual é a importância de mantermos uma boa alimentação e uma alimentação saudável durante a gravidez? Ora, uma alimentação saudável deve fazer parte de qualquer etapa da vida da mulher, especialmente esta, a gravidez, porque é uma etapa que exige mais necessidades nutricionais para garantir um bom aporte do estado nutricional, quer da mãe, quer do desenvolvimento do bebê. Portanto, é muito importante o aporte de vitaminas, de proteínas e, essencialmente, de ferro. E o que é que não pode faltar no prato de uma mulher grávida? E como é que devem ser distribuídas as refeições durante o dia? Ora, a alimentação deve ser o mais equilibrada possível, portanto não restrita. A grávida deve comer um pouco de todos os alimentos e estamos a falar em especial das proteínas. O grupo das proteínas é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Em relação às proteínas temos exemplos como a carne, o peixe, como o carapau e outros tipos de peixe. Os ovos também são uma excelente fonte de proteína que a grávida deve incluir no seu dia-a-dia. O leite e os derivados, como por exemplo o iogurte, o queijo e as nossas proteínas de origem vegetal, que é o caso do feijão, qualquer tipo de feijão, grande bico, ervilhas ou lentilhas. Portanto, este grupo deve estar presente nas várias refeições distribuídas ao longo do dia. Elas devem ser feitas, portanto, com um espaçamento não mais do que 3 a 4 horas. Portanto, de 3 em 3 horas o ideal é a grávida comer pequenas porções, mas realmente distribuídas ao longo do dia, desde o momento que acorda, desde o seu pequeno almoço, até à sua última refeição, seja o jantar ou ceia. Outro exemplo de alimentos que deve incluir com muita abundância, portanto, os vegetais, temos o exemplo, por exemplo, da couve, o espinafre, alface, tomate, cenoura. Portanto, os vegetais são importantíssimos para garantir um bom aporte de vitaminas e de fibras, já que muitas vezes há obstipação, portanto, prisão de ventre, e para o bom funcionamento do intestino é necessário um grande aporte deste tipo de alimentos. Também os vegetais de folha verde escura são ricos em ácido fólico, que é um nutriente que vamos falar seguidamente, que de facto é muito importante nesta fase de desenvolvimento do bebê, numa fase inicial. O grupo das frutas também, portanto, as frutas são ricas em vitaminas, minerais, água e, portanto, devem fazer parte também do dia-a-dia, devem ser diversificadas. Em relação às frutas, é importante ter atenção porque é um alimento rico em açúcar, então também deve ser com alguma medida, deve ser direcionado, portanto a quantidade depende muito do estado nutricional da grávida e também se tem alguma patologia inerente, como por exemplo diabetes.
Temos também o grupo dos farináceos, que é o caso do pão, do arroz, da massa, tudo o que envolve farinhas, por exemplo, bolachas, biscoitos e cereais. É importante frisar que este grupo deve ter uma especial atenção em relação às quantidades, já que, por exemplo, se uma grávida tiver excesso de peso ou obesidade, este é um dos grupos que deve incluir, não deve restringir, mas deve controlar também para haver este controle a nível do peso durante a gravidez. É mesmo neste ponto que eu queria tocar, doutora. Quantos quilos uma mulher grávida deve ganhar durante a gestação? Eu sei que a gestação está dividida em trimestres, tem o primeiro, segundo e terceiro, e é essencial que a mulher garanta que não ganhe muito peso, porque até dizem que dificulta às vezes no parto. Então, quantos quilos uma mulher grávida deve ter no fim da gestação? Correto, portanto, o peso deve ser monitorizado ao longo dos meses, ao longo dos trimestres durante a gestação e, de facto, em média, a grávida deve aumentar entre 8 a 15 quilos. Portanto, o peso recomendado tem em conta também o seu estado nutricional numa fase inicial. Portanto, uma grávida com IMC normal, IMC é o índice de massa corporal, significa, portanto, é a relação que avalia entre o peso e a altura e diz-nos se a grávida está com peso normal para a estatura, abaixo ou acima. Realmente, se a grávida estiver com peso normal, é também normal ela poder aumentar mais quilos. Uma grávida que tem o peso a mais, excesso de peso ou se encontra num grau de obesidade, o aumento de peso deve ser inferior. Portanto, não é questão de fazer dieta, nenhum tipo de dieta, nenhum plano restrito, mas deve ter mais atenção ao valor calórico que ingere diariamente. Até porque uma grávida, até ao segundo trimestre, até aos 6 meses, as necessidades calóricas não aumentam. Portanto, diferente da mulher não grávida. Então, o tipo de alimentação deve ser exatamente o mesmo. A partir do 6º mês, portanto, no último trimestre, é quando se dá um aumento calórico. Portanto, as necessidades de calorias tendem a ser maiores, entre 200 a 300 quilocalorias. Mas isto significa o quê? 200, 300 quilocalorias traduzem-se em, por exemplo, acrescentar diariamente um copo de leite e, por exemplo, um pedaço de pão como este com uma fatia de queijo, não mais. E qual é a importância do acompanhamento nutricional durante esta fase da gestação? Na reportagem, a doutora Clayda referenciou que estava a ter o acompanhamento da doutora Sofia antes mesmo de engravidar, porque queria perder peso, e durante este acompanhamento acabou engravidando e continuou com o auxílio da doutora Sofia. Tanto é que a doutora ajuda ela em quais os alimentos ela deve comer, as quantidades e etc. Qual é a importância da mulher ter este acompanhamento durante a gravidez? Exatamente. Então, de facto, no caso específico da doutora Clayda, com o seu objetivo antes de engravidar era perder algum peso, alguma gordura, estava a fazer um plano direcionado para isso. Portanto, havia alguma restrição em termos de carga de açúcar e de gordura, porque são os alimentos mais energéticos e, portanto, quando nós restringimos, aceleramos o metabolismo e temos mais resultados em termos de perda de peso. A partir do momento que a doutora Clayda soube que estava grávida, portanto, o plano teve que ser todo reformulado para garantir que não há, portanto, a retirada de nenhum alimento importante. Numa primeira fase, nós precisamos de nutrientes como, por exemplo, o ácido fólico, então é importante garantir que temos o grupo das proteínas que nos fornecem ácido fólico, no caso do feijão, os vegetais de folha verde escura, como, por exemplo, o espinafre, como, por exemplo, a couve. É importante também garantir o aporte de ferro, que também está presente no feijão, nas carnes, nos frutos secos, como na castanha, por exemplo, o aporte de ômega 3, que está presente essencialmente nos peixes, no ovo também, e o aporte de cálcio, que também, portanto, no leite, nos laticínios e praticamente em todos os alimentos que nós consideramos saudáveis, como, por exemplo, alguns cereais que são enriquecidos com ferro e com cálcio, frutas também. E até que ponto os suplementos nutricionais devem ser adicionados à dieta de uma mulher grávida? A doutora tocou várias vezes no ponto do ácido fólico. Qual é a importância destes suplementos para a mãe e também para o bebê? Exatamente. Então,
A mulher querendo engravidar ou planeando, o ácido fólico é um suplemento que deve ser feito numa fase pré-natal, pré-gravidez. Ou seja, antes mesmo da mulher engravidar, Correto. deve iniciar a toma de ácido fólico. Exatamente, pelo menos até aos primeiros 3 meses. Portanto, no primeiro trimestre, ou a partir do momento realmente que sabe que está grávida, deve imediatamente tomar ácido fólico, porque a necessidade é maior, é mais acrescida, e realmente o ácido fólico previne as malformações neurológicas do bebê, portanto, previne situações como a espinha, chamada espinha bífida. Portanto, é importantíssimo, além de ter uma alimentação rica neste nutriente, fazer esta suplementação. O ferro, tendencialmente, também é um suplemento que os médicos tendem a prescrever, porque as necessidades de ferro também são mais acrescidas, normalmente a partir do segundo trimestre. Então, porque a grávida aumenta o seu volume sanguíneo, pode chegar até mais de 50% do volume de sangue que tinha anteriormente e, portanto, precisa de produzir mais hemoglobina, logo é preciso mais aporte de ferro. Daí a importância de incluirmos alimentos ricos em ferro e também fazer suplementação. Há outros nutrientes, portanto, alguns outros suplementos que poderão ser importantes, como é o caso do ômega 3 ou do cálcio, mas isso é avaliado caso a caso. Normalmente é o ácido fólico e o ferro os mais prescritos, os mais indicados. É comum as mulheres grávidas se queixarem de intestino preso, prisão de ventre. O que elas devem comer para aliviar esta situação? Ora, todos os alimentos mais ricos em fibras. Estamos a falar das frutas e dos vegetais e dos cereais integrais, como por exemplo o pão integral. Então, em relação ao pão, o pão branco, por exemplo, tende a criar mais prisão de ventre. Se a mulher já está com prisão de ventre, deve evitar tudo o que sejam as farinhas brancas. Portanto, deve excluir o pão branco, bolachas e deve optar mais, por exemplo, pelo pão integral. O pão integral tem-se o mito de que realmente é só indicado em situações de dieta, mas qualquer pessoa, incluindo a grávida, pode e deve incluir um pão mais integral possível, porque tem mais teor de fibra e isso vai facilitar o trânsito intestinal. É importante não somente aumentar as fibras, mas também aumentar o aporte de água. Então, a água é importante também para o bom funcionamento do intestino, para hidratar a mulher, já que o seu volume sanguíneo aumenta, os líquidos no seu corpo aumentam, então é necessário um aporte maior de água. Se em média, portanto, o indivíduo adulto deve beber no mínimo 1,5 litro, a grávida deve beber um pouco mais. E quais são as consequências para a saúde da mãe e também do bebê se a mãe não mantém uma alimentação equilibrada durante a gestação? Ora, se realmente a alimentação for descuidada em termos de horários, portanto passar muitas horas sem comer, os níveis de açúcar tendem a descer, os níveis de energia também. A grávida vai sentir mais fadiga, mais cansaço, dores de cabeça, pode sentir fraqueza, tonturas e até levar ao desmaio. Portanto, isso obviamente tem uma consequência direta também na saúde do bebê. O bebê, o desenvolvimento do feto depende da mãe. Portanto, a mãe nesta fase está a nutrir-se a ela, mas também ao bebê. E, portanto, caso haja algum déficit, alguma vitamina ou mineral, pode haver complicações durante a gravidez, durante o parto. Portanto, durante a gravidez pode haver diabetes gestacional, portanto, os níveis de açúcar aumentam, a tensão pode também estar descontrolada, isto tem implicações, portanto, no parto, pode levar a partos prematuros e tem uma consequência direta no bebê ao nascer. Portanto, o ideal realmente é ela ser acompanhada, quer pelo médico, se possível por um nutricionista, porque assim sabe exatamente o que é que deverá comer em cada altura do dia, que alimentos deve escolher com mais frequência, aqueles que deve evitar também. Então, é muito importante que a mulher grávida tenha atenção à sua alimentação durante a gestação para garantir o bom crescimento do seu bebê e para evitar situações como diabetes gestacional, a subida da pressão alta e outras doenças que podem fazer mal à mãe e também ao seu bebê. Doutora, em cada trimestre, o que uma mãe deve comer para garantir o bom crescimento do seu bebê? Olha, em todos os trimestres ela deve ter uma alimentação variada e todos eles devem conter sempre os mesmos grupos de alimentos.
seja vegetais, hortícolas, frutas, proteínas e hidratos de carbono. No primeiro trimestre, portanto, a necessidade de ácido fólico está mais acrescida. Então, os alimentos com mais teor de ácido fólico não devem ser desprezados, devem ser incluídos. E estamos a falar dos vegetais de folha verde escura, das proteínas como, por exemplo, o feijão, o ovo também. A partir do segundo trimestre, as necessidades de ferro, cálcio e ômega 3 também aumentam. Portanto, tudo o que sejam carnes vermelhas, tudo o que seja também frutas devem ser incluídas, cereais, os cereais integrais normalmente são enriquecidos com ferro, então podem e devem ser incluídos. E um aspecto importante para garantir a absorção desse ferro, porque uma parte do ferro não é absorvido pelo nosso organismo. Então, para garantir, é muito importante também haver, além de ferro, vitamina C. Então, alimentos ricos em vitamina C, que é o caso... Exatamente, a laranja, do limão, por exemplo, e mesmo os vegetais têm um grande aporte de vitamina C. Então, uma dica muito prática para garantir que o ferro na refeição é absorvido é, por exemplo, acrescentar um copo de sumo de laranja natural, portanto, deve ser mesmo natural e não os industrializados de pacote. Ou seja, a mãe pode cortar a laranja, espremer e tomar diretamente aquele sumo da laranja. Exatamente, tomar o sumo ou posterior à refeição como sobremesa comer uma laranja. Portanto, isso vai garantir que o ferro é melhor absorvido e, portanto, não há nenhum déficit. Portanto, é importante realmente que ela tenha atenção à alimentação durante a gravidez, incluir todo o tipo de alimentos, porque desta forma não vai haver falta de nenhum nutriente, desde o primeiro mês até ao último. Interessante. Estamos a aprender muito sobre a alimentação saudável na gestação, mas é a altura de irmos ao encontro do nosso primeiro intervalo e nós voltamos já com mais saúde e vida. Não saia daí. Você sabia que os 3 últimos meses da gravidez são os mais importantes para o seu bebê? Nesta fase, o cérebro começa a fazer conexões. O bebê cresce, ganha peso e todos os tecidos do corpo estão praticamente prontos. Portanto, a mãe deve valorizar o consumo de fibras, alimentos ricos em vitaminas e minerais, bem como beber muita água. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre alimentação equilibrada na gestação. Podemos perceber que é muito importante que a mãe tome atenção naquilo que come durante a gravidez, pois, dependendo do que a mãe vai comer, pode causar consequências graves para a vida do bebê e pode também garantir um crescimento saudável para o seu bebê. E vamos agora conferir alguns mitos e verdades sobre este tema e teremos a oportunidade de esclarecê-los com a ajuda da nutricionista Sofia Pedrosa. Uma mulher grávida deve comer por 2. Mito: a mulher grávida não deve comer por 2. Até ao segundo trimestre, a mulher mantém as mesmas necessidades calóricas que no período fora da gravidez. Portanto, só a partir do segundo trimestre que as necessidades aumentam entre 200 a 300 quilocalorias, que corresponde, por exemplo, a crescer um copo de leite e um pão com queijo ao longo do seu dia. Uma mulher grávida não deve fazer dietas restritivas. É verdade. Neste período, a mulher não deve fazer dietas restritivas a ponto de não sofrer nenhum déficit nutricional, quer para si, para o seu organismo, quer para o bebê. Portanto, deve sim controlar alguns grupos de alimentos, nomeadamente os alimentos ricos em açúcar, em gordura, portanto, não comer em doses exageradas, pois isso também prejudicará a sua saúde e a do bebê, mas deve ter uma alimentação equilibrada, contendo todos os grupos de alimentos. Alguns cuidados com a alimentação podem evitar enjoos e azia no início da gestação.
É verdade. Se a mulher possuir alguns cuidados, nomeadamente não passar muitas horas sem comer, fazer as refeições frequentes, não passar mais do que 3 horas, vai atenuar os sintomas de enjoo, de azia ou eventualmente de refluxo. Outra dica é comer alimentos mais secos, pobres em gordura, como por exemplo o pão, até uma peça de fruta, evitar também alimentos muito picantes ou condimentados, já que algumas especiarias também podem provocar a sensação de enjoo. Pode também optar estrategicamente por incluir alimentos como o gengibre, pois o gengibre atenua o enjoo. Os desejos alimentares não atendidos fazem com que o bebê nasça com algum problema. É mito. Não atender aos desejos da grávida não cria nenhum problema ao bebê, mas sim as restrições alimentares ou uma dieta desequilibrada é que poderá realmente causar algum problema. Mulheres grávidas não podem tomar chá. É mito. A grávida pode tomar chá. Há vários tipos de plantas que podem incluir durante a gestação, como é o caso, por exemplo, do chá de camomila, cidreira, tília, balacate, limão. No caso de uma grávida com tensão alta ou que tenha que controlar os níveis de pressão arterial, deve evitar chás com cafeína, como é o caso do chá preto ou chá verde. Bem, conferimos então alguns mitos e verdades sobre a alimentação durante a gestação. É momento oportuno para fazermos mais um rápido intervalo e voltamos já já para mais saúde e vida. Estamos de volta ao programa Saúde e Vida e porque o tema de hoje é muito importante, os nossos telespectadores também vão participar deixando as suas dúvidas e perguntas para que a doutora Sofia possa esclarecer. Lembrar que hoje estamos a falar sobre alimentação saudável na gestação. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Meu nome é Homero. Tenho uma simples questão. Será que as mulheres grávidas podem consumir bebidas alcoólicas? Olá, Homero. A grávida deve evitar a todo custo o consumo de bebidas alcoólicas. Portanto, o álcool pode criar malformações no desenvolvimento do bebê, assim como partos prematuros. A nível do bebê pode criar malformações a nível do fígado e a nível cerebral. Isso tem implicações, possivelmente, para a vida toda do bebê. Olá, doutora. Chamo Maria Isabela André. Gostaria de saber se uma mulher grávida pode ou não comer ovos. Olá, Dona Maria Isabel. Obrigada pela sua pergunta. O ovo é um alimento que deve fazer parte da alimentação da grávida, já que é rico em vitaminas, minerais e proteína. Portanto, sendo uma boa fonte de proteína, garante também um bom desenvolvimento do bebê, garante que a grávida também tem reservas suficientes em termos de músculo e faz com que ela tenha sinta mais energia durante a gravidez. Olá, doutora. Meu nome é Milton. Gostaria de saber se existe algum nutriente que é mais importante na gravidez. Olá, Milton. Muito obrigada pela tua pergunta. De facto, todos os nutrientes são importantes durante a gravidez, em especial atenção ao ácido fólico, ômega 3, cálcio e ferro. Portanto, estes nutrientes estão mais acrescidos durante este período. É importante então realmente a grávida ter uma alimentação rica nestes nutrientes para garantir o bom desenvolvimento do bebê e para garantir a sua saúde também. Olá, doutora. Meu nome é Celeste. Gostaria de saber por que os pés de mulheres grávidas ficam inchados. Olá, Celeste. De facto, é uma situação muito frequente o inchaço nos pés ou até nas mãos das mulheres, porque o seu volume sanguíneo, o volume de líquidos aumenta. Então, a grávida tende a fazer mais retenção de líquidos. Uma forma de contornar esta situação
facto é beber mais água para ajudar o organismo a drenar e a eliminar as toxinas para que isso não aconteça. Olá doutora, aqui Milton. Eu tenho uma simples questão. Como é que as mulheres grávidas podem evitar enjoos na gravidez? Olá Milton, é uma boa pergunta porque de facto o enjoo é algo muito frequente no período da gravidez, tende a acontecer sempre numa fase mais inicial. O truque aqui é a grávida não passar muitas horas sem comer, portanto deve fazer várias refeições durante o dia, no mínimo 4 a 5 refeições, estamos a falar do pequeno almoço, dos lanches intermédios como o lanche da manhã, o lanche da tarde, o almoço e o jantar. Desta forma o enjoo tende a atenuar. Deve também evitar alimentos muito condimentados, comidas com muita gordura, que contenham muito óleo, e deve de facto também utilizar, por exemplo, o gengibre, a hortelã, porque são substâncias que ajudam a atenuar o enjoo. Olá doutora, meu nome é Isabel. Gostava de saber se o consumo excessivo de limão causa anemia na gravidez. Olá Isabel, excelente pergunta. O limão não leva à situação de anemia durante a gravidez, muito pelo contrário. Uma vez que o limão é rico em vitamina C, a vitamina C tem o papel de absorver melhor o ferro para o nosso organismo. Então, se incluirmos limão, sumo de limão, limão, por exemplo, nas saladas para temperar, vai fazer com que absorvamos mais ferro. Se temos um aporte maior de ferro, previne a anemia na gravidez. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participaram do nosso programa deixando as suas dúvidas e perguntas e tivemos a oportunidade hoje de esclarecê-las com a ajuda da nutricionista Sofia Pedrosa. Doutora Sofia, pedimos a sua ajuda neste momento para nos ajudar a compor um plano de refeições diárias que uma mulher grávida deve comer para garantir uma vida saudável. Aproveitarmos que temos estes alimentos aqui, a doutora pode ir colocando e agrupando de acordo com cada refeição o que uma mulher grávida pode comer. Certo. Então começamos pelo mata-bicho, o pequeno almoço, a primeira refeição do dia, que é muito importante, já que a mulher passa o período noturno em jejum, que corresponde mais ou menos a 8 horas, deve alimentar-se logo nas primeiras horas. E este pequeno almoço deve ser feito até 1 hora depois de acordar. Se a mulher acorda às 6, até às 7 deve mata-bichar. Portanto, se porventura for trabalhar, deve alimentar-se em casa, deve comer antes de sair de casa. No pequeno almoço deve conter alguns alimentos como hidratos de carbono. Estamos a falar do pão? Exatamente. O pão, temos o exemplo também das bolachas ou tostas, os cereais e também a batata doce. Portanto, estes alimentos fornecem-nos energia, mais energia, e é realmente o período do dia em que nós precisamos para as nossas atividades diárias. Portanto, a grávida deve incluir sempre uma fonte de hidratos de carbono. Em relação à melhor escolha aqui nesta nossa seleção, é de facto o pão, porque é um alimento mais natural e porque não acessível e sacia e não contém açúcar, e a batata doce. A batata doce é riquíssima em fibra, em vitaminas, minerais e também é uma escolha muito acertada em relação às bolachas ou cereais. Estas devem ser as últimas escolhas, já que são alimentos processados e contêm alguns aditivos, além de conservantes, corantes, contêm mais açúcar. Portanto, a grávida também deve ter especial atenção ao consumo de açúcar durante a gravidez. Certo. Portanto, ela pode e deve variar, mas dar mais atenção ou, portanto, preferir mais vezes a batata doce e o pão. Os alimentos naturais, Os alimentos naturais, exatamente. Pode também incluir a mandioca? A mandioca é outro exemplo, exatamente. Portanto, pão, batata doce ou mandioca são os mais indicados. Deve juntar também uma fonte de proteína nesta refeição. Temos o exemplo, por exemplo, então do leite e o iogurte. Exatamente, porque é uma boa fonte de cálcio, de proteínas, que lá está, que são nutrientes essenciais nesta fase. O iogurte deve preferir a versão sem açúcar, porque de facto nós vamos obter açúcar noutras fontes de alimentos, como por exemplo a fruta, exatamente. Então, se preferirmos o iogurte natural, sem açúcar, será a melhor escolha.
No pão, por exemplo, a grávida deve incluir, pode incluir o queijo, pode incluir ovo, que também é uma excelente fonte de proteína, ou até um bocadinho de frango ou de peixe, e evitar a todo custo as carnes processadas, como fiambre, palone, chouriços, presuntos, evitar também as compotas, o jam, porque contém muito açúcar, portanto deve dar uma preferência também a alimentos mais naturais a incluir no pão. Certo. Doutora, uma dúvida minha, muitas mulheres, não são mulheres, né? Muitas pessoas, posso falar no geral, gostam de comer comida do dia anterior com chá no mata-bicho. É correto? Depende da comida que seja, mas pode ser correto. Por exemplo, se a comida do dia anterior foi algum tipo de verdura, se continha saladas, vegetais, isso tem uma fonte de proteína, que é o caso, por exemplo, do peixe, da carne, dentro da carne, por exemplo, o frango ou até feijão, são tudo substituições, não é necessário que seja propriamente o iogurte, ou o leite ou o queijo. Pode ser a carne, pode ser o peixe, ovo, e se realmente a fonte de carboidrato for o arroz, ou até a chima, ou massa, ou batata, por exemplo, a batata doce, também é uma boa opção. Portanto, dependendo em que é que consiste o prato do dia anterior. E se for feito sem frituras, sem óleos acrescentados e sem caldos, essencialmente a grávida deve ter especial atenção a não cozinhar com caldos e condimentos já preparados. Não estou a falar propriamente das ervas aromáticas, as ervas frescas, isso pode e deve utilizar, mas aqueles caldos já preparados em saquinhos para condimentar ou para dar mais gosto à comida, devem ser realmente evitados. Dá prioridade ao sal, não é? Que é um tempero natural. O sal também pode ser incluído, mas com alguma contenção, portanto não em exagero também para não provocar o aumento da pressão arterial neste período, que é importante controlar. Tá certo. Doutora, no almoço, o que uma mulher grávida pode comer? Ora, também 3 grupos de alimentos devem estar presentes no prato. Então, por exemplo, temos o caso da batata doce, que poderá estar a massa, esparguete ou outra, e o arroz. Portanto, este é o grupo também dos carboidratos, deve estar presente no almoço. Uma fonte de proteína, que é o caso do peixe, carne, frango, ovos, pertence ao mesmo grupo, ou então, por exemplo, o feijão. Então, deste grupo nós podemos escolher um, não devemos misturar, portanto, exatamente arroz com massa, massa com batata, devemos escolher um tipo de carboidrato. Neste caso poderíamos fazer um prato com batata doce, por exemplo, com feijão, simplesmente, porque o feijão tem uma boa fonte de proteína, então substitui a carne ou o peixe, e sem faltar, sem dúvida, este grupinho aqui, que são os vegetais. Portanto, o prato deve conter estes 3 grupos de alimentos, fazendo uma opção em cada grupo. No que respeita aos vegetais, portanto, podemos misturar, podemos comer saladas cruas, vegetais cozidos. Em especial atenção, a grávida deve ter a lavagem dos alimentos, é muito importante. Exatamente, portanto devem ser bem higienizados, ter especial atenção quando come fora, deve preferir alimentos mais cozinhados, portanto não saladas cruas porque não sabe de que forma é que foram preparadas, lavadas, e também deve evitar, por exemplo, o peixe ou a carne, essencialmente a carne mal passada. Por causa realmente das bactérias que podem estar presentes e que não são destruídas durante a confecção se não for bem passada. Ovos crus também deve evitar, portanto estamos a falar até de evitar sobremesas como mousses de chocolate ou maioneses caseiras que levam ovos crus, porque o ovo pode também criar infecções, inflamações no organismo. E nesse caso preferir um ovo cozido, ovo frito e etc. Tudo deve ser bem cozinhado. Ok? Ao jantar, o que a mulher grávida pode comer? Ora, exatamente o mesmo que o almoço. Portanto, ao jantar, o almoço e o jantar são as refeições principais, ou seja, principais dizemos que devem ser um bocadinho mais compostas, mais elaboradas no que respeita, então, em termos de quantidades. Então, ao jantar deve conter exatamente os mesmos grupos do almoço.
Por exemplo, se ao almoço optou então pela batata doce, ao jantar pode ser arroz. Se ao almoço comeu carne, ao jantar pode ser peixe. E variar, se ao almoço comeu saladas, ao jantar podem ser uns legumes cozidos ou até uma sopa. Mas estes 3 grupos devem estar presentes tanto na refeição do almoço como do jantar. E sabemos que a mulher grávida tem que comer de 3 em 3 horas. Durante estes intervalos, o que a mulher pode comer no lanche, pode comer para não sentir fome e, consequentemente, ter aquele problema dos enjoos, da azia que falamos anteriormente? Exatamente. Ora, deve mesmo fazer refeições intermédias, portanto, uma refeição é muito importante entre o mata-bicho e o almoço, portanto, a meio da manhã, e outra refeição a meio da tarde entre o almoço e o jantar. Uma boa opção será, por exemplo, a fruta, pode ser incluída. O iogurte também é uma excelente fonte de proteína e pode ser incluído nas refeições intermédias, assim como, por exemplo, um ovo cozido, tomar algum chá, por exemplo, com um pedaço de batata doce ou de mandioca. Portanto, estes 4 exemplos podem ser incluídos nas refeições intermédias. E, acima de tudo, garantir com que o prato esteja colorido, pois quanto mais cor o prato tiver, significa que tem lá muitos nutrientes e proteínas para o nosso organismo. Exatamente, portanto, mais diversificado, mais colorido, significa que estamos a garantir todo tipo de nutrientes que necessitamos em qualquer período da vida, principalmente neste, que é muito importante, é de especial atenção. Pois é, falamos então das 3 principais refeições que uma mulher grávida deve ter: o mata-bicho, o almoço e o jantar. Doutora, temos também os lanches, as refeições intermédias assim que também são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo e principalmente da mulher grávida. O que a mulher pode comer durante os intervalos das refeições? Exatamente, a mulher deve fazer intervalos, deve comer, portanto, alguns alimentos entre as refeições principais, entre o pequeno almoço e o almoço, entre o almoço e o jantar. Portanto, pelo menos 2 lanches deverá fazer durante o dia. E boas opções são a fruta, qualquer tipo de fruta. A grávida deve variar, quanto mais variada for a escolha, melhor, porque obtém também diferentes vitaminas e minerais. Pode também incluir, além da fruta, pode incluir outras fontes, como por exemplo a proteína. Temos o caso do iogurte, o leite, o ovo cozido, a batata doce também. Deve optar, portanto, as frutas devem ser consumidas, podem ser consumidas, aliás, nas refeições intermédias, também podem ser consumidas nas refeições principais, após o almoço ou após o jantar. Principalmente as ricas mais em vitamina C, que é o caso da laranja, seja na sua forma natural, até seja em forma de sumo de laranja natural. Por serem rica em vitamina C, vai ajudar na absorção do ferro. Portanto, o ferro presente no peixe, na carne ou até no feijão vai ser melhor absorvido no organismo da mulher se for incluída uma fonte de vitamina C. Portanto, a fruta também pode ser incluída nas refeições principais e nas refeições intermédias, já que é algo acessível, não é, em termos económicos, em termos de compra, em qualquer local pode-se comprar e normalmente todas as pessoas gostam de fruta, portanto, é uma boa escolha no geral. Com certeza. Então, a mulher grávida pode, por exemplo, no intervalo, comer uma maçã, uma banana. A doutora Cláudia tocou muito na banana, porque ela diz que gosta muito de banana nesta fase e come sempre a banana nos intervalos das refeições. Exatamente. A banana, por exemplo, é uma fruta riquíssima em magnésio, em potássio, portanto, melhora também a disposição, é doce, tem um sabor agradável, portanto, também aumenta os níveis de energia, melhora a disposição no geral e é rica em fibra, portanto, também ajuda no funcionamento do intestino. Pois é sempre bom quando aumentamos os nossos conhecimentos sobre a nossa saúde, principalmente da mulher grávida. Estamos hoje a falar sobre alimentação saudável na gravidez e estamos a chegar ao fim do nosso programa, são instantes finais do Saúde e Vida. Doutora Sofia, quero agradecer-lhe pela sua presença, pelos seus conselhos e sugestões e por todos os ensinamentos que deixou ficar para nossos telespectadores. Muito obrigada, eu é que agradeço, é sempre um prazer partilhar conhecimento. O objetivo é sempre,
portanto, ajudar na melhoria da alimentação da população em geral, especificamente nestes grupos que são grupos de mais risco, no caso das grávidas, é muito importante as mulheres saberem que tipo de alimentos devem escolher para si, para se alimentarem bem e também para desenvolverem um bebê saudável. Com certeza, nós queremos contar, assim é que é, com a presença da doutora Sofia nas próximas oportunidades. Com certeza. Obrigada, até breve. Ok. Para si, querido amigo telespectador que acompanhou o programa Saúde e Vida de hoje, vai o nosso tchau tchau, chegamos ao fim desta edição. O nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias aqui no mesmo local de sempre. Esperamos que tenha aprendido muito sobre alimentação saudável na gestação. Pode interagir conosco através das redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Tchau, tchau e até a próxima. Já sabe, cuide sempre da sua saúde.